Ela dedicou anos de sua vida sustentando aqueles que mais amava, até que, por um erro, ouviu a verdade cruel que sempre esteve escondida. O que parecia ser apenas traição revelou segredos ainda mais profundos sobre seu passado. Quando finalmente tomou o controle de sua própria vida, ficou em choque com a verdade. Antes de conhecer essa história impactante, lembre-se de se inscrever no canal. Marina observava a chuva pela janela de seu escritório enquanto digitava mais um relatório. Aos 35 anos, sua vida seguia uma rotina metódica. Trabalho, família e mais trabalho. Como gerente financeira de uma multinacional, seu salário permitia não apenas seu sustento, mas também o de toda a sua família. Sua mãe, Dona Teresa, e seus irmãos Carlos e Sandra dependiam dela há tanto tempo que isso já parecia natural. O relógio marcava 19h45 quando seu celular tocou. Era uma ligação de Sandra, mas algo estava diferente. Ao atender, Marina percebeu que sua irmã não sabia que a ligação tinha sido completada. As vozes ao fundo eram claras e cada palavra perfurava seu coração como uma agulha envenenada. Aquela boba da Marina é nosso caixa eletrônico particular. A voz de Sandra soava embriagada de deboche. Mamãe sempre diz que enquanto ela não tiver marido nem filhos, tem mais é que sustentar a gente mesmo. As risadas que seguiram eram como facadas. Marina reconheceu a voz de sua mãe. E vocês? Viram como ela ficou toda orgulhosa quando conseguiu aquela promoção? Mal sabe ela que já estou de olho em uma casa maior para alugar. Afinal, se ela pode pagar mais, por que não aproveitar? O mundo de Marina desabou. Anos de dedicação, noites sem dormir, preocupada com as contas da família, fins de semana, sacrificados por horas extras. Tudo isso para quê? Para ser motivo de piada em uma reunião familiar da qual nem foi convidada? Seus dedos tremiam enquanto segurava o telefone. Carlos, seu irmão mais novo, também participava da conversa. E, quando ela pergunta se precisamos mesmo daquele dinheiro extra, eu sempre invento uma história triste, e ela cai na hora. É só falar que estou passando dificuldade que ela deposita no mesmo dia. Marina desligou o telefone e sentou-se em sua cadeira, atordoada. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Era uma mistura de raiva, decepção e, principalmente, determinação. Algo dentro dela havia mudado irrevocavelmente. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Lembrou-se de cada ocasião em que adiou seus próprios sonhos para atender às emergências da família. A viagem para a Europa que nunca fez, o carro que nunca comprou, o apartamento próprio que continuava sendo apenas um sonho distante. Em seu apartamento alugado, muito mais modesto do que poderia ter com seu salário, Marina começou a fazer contas. Nos últimos 5 anos, havia destinado quase 60% de sua renda para sustentar a família. Sua mãe vivia em uma casa 3 vezes maior que a sua, seus irmãos sempre estavam com roupas de marca e gadgets da moda, enquanto ela se contentava com o básico. O pior não era o dinheiro em si, mas a manipulação emocional. Quantas vezes ouviu sua mãe dizer, "Você é nossa única esperança", ou "Família é tudo na vida"? Quantas vezes Sandra chorou em seu ombro, alegando dificuldades financeiras? Enquanto postava fotos em restaurantes caros nas redes sociais, Marina passou a noite em claro, revirando antigas conversas no WhatsApp, analisando extratos bancários, juntando provas do que agora via claramente. Havia sido transformada em uma fonte inesgotável de recursos para uma família que havia apenas como meio de sustento. Mas algo havia mudado. A Marina ingênua e manipulável morreu naquela noite chuvosa de quarta-feira. Em seu lugar, nascia uma mulher determinada a recuperar o controle de sua vida. Seu primeiro passo seria sutil, mas decisivo. Quando seu telefone tocou na manhã seguinte, era sua mãe com o pedido mensal adiantado do aluguel. Marina respirou fundo, ensaiou sua melhor voz de preocupação e disse, "Mãe, estamos com um problema sério no banco. Todas as contas corporativas foram bloqueadas por suspeita de fraude. Não sei quando vou conseguir fazer a transferência." O silêncio do outro lado da linha foi sua primeira vitória.
Era hora de começar seu plano de libertação, e ela sabia exatamente como proceder. A família que a transformou em refém financeiro estava prestes a conhecer uma Marina completamente diferente. O pânico na voz de Dona Teresa era perceptível. Como assim bloqueio? Você sabe que preciso pagar o aluguel até amanhã. Marina segurou o telefone com mais força, controlando o impulso de revelar tudo o que sabia. Não era o momento ainda. Sinto muito, mãe. Vou tentar resolver, mas não. Posso prometer nada. Sua voz soava genuinamente preocupada, embora por dentro sentisse uma estranha satisfação. Pela primeira vez em anos, o controle estava em suas mãos. Não demorou muito para que Sandra ligasse, sua voz tremendo de ansiedade. Mari, mamãe está desesperada. Você não pode deixar a gente na mão assim. A ironia da situação não escapou a Marina. A mesma irmã que horas antes ria de sua ingenuidade, agora implorava por ajuda. Durante os 3 dias seguintes, Marina manteve seu telefone praticamente desligado, respondendo apenas com mensagens vagas sobre estar em reuniões importantes tentando resolver a situação. Cada notificação não respondida era como um pequeno ato de libertação. Em seu apartamento, começou a organizar documentos e extratos bancários dos últimos anos. Os números eram assustadores. Além do aluguel da casa onde moravam, pagava as contas de luz, água, internet, plano de saúde e até mesmo as prestações do carro de Carlos. Tudo somado ultrapassava facilmente os 12 mil reais mensais. No 4º dia, sua mãe apareceu sem aviso em seu trabalho. Marina a observou através do vidro de sua sala, notando como Dona Teresa estava bem vestida para alguém que alegava passar necessidades. O anel de ouro em seu dedo, presente do último Natal, tinha custado 3 parcelas do cartão de Marina. Filha, precisamos conversar. Dona Teresa sentou-se, ajeitando nervosamente a bolsa de marca no colo. A proprietária está ameaçando nos processar por atraso. Você não pode fazer isso com sua família. Marina respirou fundo, sentindo o momento chegando. Mãe, quanto tempo faz que a senhora não trabalha? A pergunta pegou Dona Teresa de surpresa. Você sabe que cuido da casa, dos seus irmãos? Sandra. Tem 33 anos, mãe. Carlos tem 30. Que cuidados eles precisam? Marina abriu uma pasta sobre sua mesa. Aqui está um extrato de tudo que paguei nos últimos 5 anos. A senhora sabia que com esse dinheiro eu poderia ter comprado 2 apartamentos? O rosto de sua mãe empalideceu. Mas nós somos sua família. Você tem obrigação de... Obrigação? Marina interrompeu, sua voz calma, mas firme. Como a obrigação que vocês têm de rir de mim pelas costas? De me chamar de caixa eletrônico? O choque no rosto de Dona Teresa foi instantâneo. Quem te disse isso? Ninguém precisou dizer, mãe. Eu ouvi. Sandra me ligou sem querer durante aquela reunião familiar de quarta-feira. Ouvi tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Teresa alternava entre expressões de culpa e indignação, buscando palavras que pudessem reverter a situação. Filha, você está entendendo tudo errado. Era só uma brincadeira. Uma brincadeira que dura anos, não é? Marina abriu sua gaveta e retirou mais documentos. Aqui está o comprovante da última transferência que farei. O valor do aluguel deste mês apenas para vocês terem tempo de se organizar. A partir de agora, acabou. Você não pode fazer isso. Dona Teresa levantou-se, sua voz aumentando perigosamente. Somos sua família. Você vai nos abandonar assim? Família? Marina manteve sua voz controlada. Família não ri da desgraça um do outro. Família não explora. Família não manipula. Vocês não são minha família. São parasitas. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Dona Teresa. Mas Marina já conhecia aquele truque. Quantas vezes havia cedido ao ver sua mãe chorar? Quantas vezes tinha sido manipulada por aquelas mesmas lágrimas? Você tem 1 mês para encontrar um novo lugar para morar ou começar a pagar suas próprias contas. Sugiro que comece procurando. É um emprego. Sandra e Carlos também. Você vai se arrepender disso, Marina, quando precisar da gente... Quando eu precisei de vocês, Marina interrompeu.
Quando fiquei doente ano passado e ninguém apareceu no hospital? Ou quando precisei de ajuda para me mudar e todos tinham compromissos? Dona Teresa levantou-se, ajeitando sua postura. A máscara de mãe sofredora havia caído, revelando uma expressão dura e calculista que Marina nunca tinha notado antes. Você não sabe o que está fazendo, não sabe de nada sobre sua própria história. Aquela última frase ficou ecoando na mente de Marina muito depois que sua mãe saiu batendo a porta. O que ela quis dizer com aquilo? Que história? Mas não. Havia tempo para enigmas agora. Sua libertação estava apenas começando, e ela sabia que a guerra ainda não tinha terminado. A notificação piscou no celular de Marina às 23h47. Sandra marcou você em uma publicação. Seu coração acelerou, antecipando o que estava por vir. Ao abrir o Facebook, deparou-se com um texto extenso de sua irmã, repleto de acusações e meias-verdades. Hoje meu coração sangra ao ver como o dinheiro pode destruir uma família. Começava o post. Minha própria irmã, depois de anos sendo ajudada e acolhida por todos nós, decidiu virar as costas para sua família no momento mais difícil. Enquanto ela mora sozinha em seu apartamento de luxo, nossa mãe, que dedicou a vida inteira para nos criar, está prestes a ficar sem teto. Marina observou as dezenas de comentários se acumulando. Amigos em comum, parentes distantes e até desconhecidos expressavam sua indignação. Que absurdo! Como pode ser tão ingrata? Família é sagrada. Cada palavra era como um tapa, mas não pelo conteúdo em si, pela audácia da manipulação. Seu telefone não parava de vibrar. Mensagens chegavam de todos os lados, algumas oferecendo conselhos não solicitados, outras simplesmente condenando sua suposta crueldade. Tias que há anos só apareciam para pedir dinheiro emprestado agora se diziam profundamente decepcionadas. Foi quando Carlos decidiu se juntar ao espetáculo, compartilhando fotos antigas de família com legendas emotivas. Lembra desse dia, mana? Quando éramos unidos de verdade? O que aconteceu com você? As imagens eram estrategicamente escolhidas, aniversários, natais, momentos em que Marina aparecia sorrindo, sempre com presentes nas mãos. Mas Marina estava preparada. Durante aqueles dias de silêncio, não tinha ficado parada. Abriu seu notebook e acessou uma pasta cuidadosamente organizada. Hora de mostrar a verdadeira história, murmurou para si mesma. Em sua própria timeline, começou a compartilhar screenshots de conversas, pedidos de dinheiro para emergências que se transformavam em viagens, extratos bancários mostrando transferências astronômicas, fotos de Sandra em restaurantes caros no mesmo dia em que chorava por não ter dinheiro para remédios. Já que estamos compartilhando memórias, escreveu Marina. Que tal lembrarmos dessa vez, Sandra, quando você disse que precisava de 5.000 reais para um tratamento dentário urgente? A foto anexada mostrava sua irmã em Fernando de Noronha na mesma semana. As reações começaram a mudar. Comentários de apoio surgiam. Pessoas compartilhando histórias similares de abuso financeiro familiar. Ex-colegas de trabalho revelando como Sandra costumava se gabar de ter uma irmã trouxa que banca tudo. Dona Teresa tentou contra-atacar, postando um vídeo choroso onde alegava que Marina estava tendo um surto, que precisava de ajuda psiquiátrica. Minha filha sempre foi diferente. Sempre precisou de mais atenção, mais cuidado. Agora está confusa, inventando histórias. Marina respondeu com mais documentos. Comprovantes de pagamento de cartões de crédito onde constavam compras de joias, roupas de marca, eletrônicos. Tudo em seu nome, mas usado pela família. Ser diferente é não aceitar mais ser explorada? Questionou. O circo digital continuou crescendo. Amigos começaram a tomar partido, dividindo-se em grupos. Algumas pessoas próximas à família, que conheciam a verdade há tempos, finalmente começaram a se manifestar, confirmando a versão de Marina. Entre as mensagens de apoio, uma chamou sua atenção. Era de sua tia Cecília, irmã mais nova de Dona Teresa, com quem a família tinha pouco contato. Marina, precisamos conversar pessoalmente. Há coisas sobre seu passado que você precisa saber.
Coisas que sua mãe nunca quis que você descobrisse. Mensagem fez Marina congelar. Primeiro sua mãe com aquela frase enigmática sobre não saber sua própria história. Agora sua tia. O que estava acontecendo? Que segredo poderia ser tão importante? Enquanto considerava responder à mensagem de Cecília, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ao atender, uma voz masculina, grave e serena, falou: "Boa noite, Marina. Meu nome é Roberto Mendes. Sou advogado e estou ligando em nome de sua mãe e seus irmãos." Marina sentiu um calafrio. A guerra digital estava evoluindo para um novo campo de batalha. Mas dessa vez ela não estava despreparada. Anos assinando contratos corporativos e lidando com questões legais em seu trabalho a tinham ensinado muito. Se eles queriam uma batalha jurídica, ela estava pronta. "Pois não, Dr. Roberto", respondeu com voz firme. "Em que posso ajudá-lo?" Enquanto ouvia o advogado começar seu discurso sobre responsabilidades familiares e dever moral, Marina já planejava seu próximo movimento. A verdadeira guerra estava apenas começando. O café estava quase frio quando Marina finalmente o levou aos lábios. Sentada em uma pequena cafeteria no centro da cidade, ela aguardava ansiosamente a chegada de sua tia Cecília. O lugar era discreto, longe dos olhos curiosos que agora pareciam segui-la por toda parte, desde o escândalo nas redes sociais. Cecília entrou no estabelecimento pontualmente às 15 horas, como combinado. Aos 58 anos, era a versão mais suave de Dona Teresa. Mesmos olhos castanhos, mas com um brilho de bondade que Marina nunca vira na mãe. As duas se abraçaram brevemente antes de se sentarem. "Marina, minha querida, como você está lidando com tudo isso?" A preocupação na voz de Cecília era genuína. "Estou sobrevivendo, tia, mas confesso que estou exausta." Marina suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Mas você disse que tinha algo importante para me contar. Algo sobre meu passado?" Cecília respirou fundo, como se reunisse coragem. "Marina, o que eu vou te contar vai mudar tudo o que você acredita saber sobre sua vida. Prometa-me que vai ouvir até o fim." Com o coração acelerado, Marina assentiu. Cecília, então, começou a desvelar uma história que parecia saída de um romance. "Você não é filha biológica de Teresa." A frase caiu como uma bomba. Marina sentiu o ar fugir de seus pulmões. "Na verdade, você foi adotada quando tinha apenas alguns meses de idade, mas não foi uma adoção comum, foi um arranjo." Nos minutos seguintes, Cecília revelou uma trama que envolvia sua verdadeira mãe. Uma jovem chamada Luísa, que engravidara aos 19 anos de um homem casado e influente na cidade. Para evitar um escândalo, a família do homem orquestrou um plano para que o bebê fosse entregue a uma família que pudesse ser controlada. Teresa e seu pai, que Deus o tenha, estavam passando por dificuldades financeiras na época. Eles foram abordados com uma proposta: adotariam o bebê e, em troca, receberiam uma ajuda mensal generosa. Marina sentia sua cabeça girar. Tudo que acreditava sobre sua origem estava sendo desmontado diante de seus olhos. Mas por que nunca me contaram? O acordo incluía sigilo absoluto. Teresa e seu pai deveriam criar você como se fosse realmente deles. Em troca, além do dinheiro mensal, receberiam outros benefícios. Cecília parecia escolher as palavras com cuidado. Empregos, oportunidades de negócios, uma vida confortável. A ficha começava a cair para Marina. Os anos de exploração, o tratamento diferente que sempre recebera em comparação com seus irmãos, que agora sabia não serem realmente seus irmãos. Tudo fazia um terrível sentido. "Mas o dinheiro acabou há muito tempo, não é, Marina?" perguntou, as peças se encaixando em sua mente. Cecília assentiu tristemente. "Quando você tinha cerca de 12 anos, a família do seu pai biológico considerou que já tinha cumprido sua parte do acordo. Foi quando Teresa começou a... bem, você sabe. A me usar como sua nova fonte de renda." Marina completou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. "Eu sempre discordei disso tudo", Cecília continuou,
lágrimas nos olhos. Mas Teresa me ameaçou. Disse que se eu contasse algo, nunca mais veria você. Eu sinto muito, Marina. Deveria ter sido mais forte. Marina segurou a mão de sua tia, percebendo que ela também era uma vítima nessa história toda. Tia, você sabe algo sobre minha mãe biológica? Sobre Luísa? Cecília hesitou. Sei que ela ainda vive na cidade. Nunca se casou. Trabalha como professora em uma escola pública no subúrbio. Ela nunca deixou de pensar em você, Marina. O mundo de Marina, que já estava de cabeça para baixo, deu mais uma reviravolta. Sua verdadeira mãe estava viva, tão perto todo esse tempo. Como posso encontrá-la? Tenho o endereço da escola onde ela trabalha. Cecília pegou um papel de sua bolsa. Mas, Marina, pense bem antes de fazer qualquer coisa. Essa revelação pode abalar muitas vidas. Marina pegou o papel com mãos trêmulas. Obrigada, tia, por tudo. Por finalmente me contar a verdade. Ao sair da cafeteria, Marina sentia-se como se tivesse acabado de acordar de um longo sonho, ou pesadelo. A verdade sobre sua origem explicava tanto, mas também abria um mundo de novas questões. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, seu celular vibrou. Era uma mensagem do advogado de sua família adotiva, marcando uma reunião para discutir suas obrigações legais. Marina sorriu amargamente. Se eles queriam guerra, agora ela tinha munição suficiente para uma batalha épica. Mas antes de qualquer confronto legal, havia algo que precisava fazer. Olhou novamente para o endereço em suas mãos. Era hora de conhecer sua verdadeira mãe e, finalmente, descobrir quem realmente era Marina. Marina estacionou seu carro em frente à Escola Municipal Anísio Teixeira, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Era uma quinta-feira comum, e o barulho das crianças no intervalo preenchia o ar. Por um momento, imaginou-se criança, correndo por aquele mesmo pátio, sendo observada por olhos iguais aos seus. Respirando fundo, ela caminhou até a secretaria. Uma senhora de meia-idade sorriu gentilmente. Posso ajudar? Sim, por favor. Estou procurando pela professora Luísa Mendonça. A recepcionista consultou rapidamente o computador. Ah, sim. A professora Luísa está em aula agora. Turma, do 5º ano. Quer que eu a chame? Marina hesitou. Toda a coragem que havia reunido parecia se dissipar. Na verdade, posso esperar até o final da aula, não quero atrapalhar. Com um aceno compreensivo, a recepcionista indicou algumas cadeiras no corredor. Marina sentou-se, suas mãos tremendo levemente. Os minutos passavam como horas. Cada rosto que passava por ela era escrutinado, buscando traços familiares, uma conexão. Finalmente o sinal tocou. Uma enxurrada de crianças inundou os corredores, suas vozes animadas ecoando pelas paredes. E então, em meio ao caos infantil, ela apareceu. Luísa era uma mulher de estatura média, com cabelos castanhos salpicados de alguns fios grisalhos. Seus olhos, Marina notou com um sobressalto, eram exatamente como os seus. A professora caminhava, calmamente, sorrindo e se despedindo de alguns alunos. Marina levantou-se, suas pernas bambas. Quando seus olhares se cruzaram, o mundo pareceu congelar. Luísa parou abruptamente, seus olhos se arregalando em reconhecimento e incredulidade. Oi. Marina começou, sua voz quase um sussurro. Eu sou Marina. Luísa completou, sua voz embargada. Meu Deus, é você mesmo. As duas ficaram ali, paradas no corredor, absorvendo a presença uma da outra. Luísa deu um passo hesitante à frente, suas mãos tremendo visivelmente. Eu sonhei com este momento por tanto tempo, mas nunca imaginei... Marina sentiu as lágrimas começarem a rolar. Eu acabei de descobrir, sobre tudo. Eu precisava te conhecer. Sem mais palavras, Luísa atravessou a distância entre elas e envolveu Marina em um abraço apertado. Era como se anos de saudade, dor e amor reprimido explodissem naquele único gesto. Marina se permitiu ser abraçada, sentindo pela primeira vez em sua vida
o que era o amor incondicional de uma mãe. Quando finalmente se separaram, ambas com os rostos marcados por lágrimas, Luísa segurou o rosto de Marina entre suas mãos. Você é tão linda, tão parecida com... Com quem? Marina perguntou, ansiosa por cada pedaço de informação sobre sua origem. Luísa hesitou. Vamos conversar em um lugar mais privado. Há tanto que preciso te contar. As duas se dirigiram a uma pequena sala de professores, agora vazia. Sentadas frente a frente, Luísa começou a desvendar o passado. Eu era muito jovem quando engravidei. Seu pai, bem, ele era um homem influente, casado. Quando soube da gravidez, entrou em pânico. Sua família se envolveu, fez ameaças. Disseram que arruinariam minha vida, que eu nunca conseguiria te criar adequadamente. Marina ouvia atentamente, cada palavra preenchendo lacunas em sua história. Eles arranjaram tudo, a adoção, o dinheiro. Disseram que era o melhor para você, que teria uma vida confortável, oportunidades que eu jamais poderia oferecer. Luísa enxugou uma lágrima. Mas deixar você ir foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Você nunca tentou me encontrar? Marina perguntou, uma ponta de mágoa em sua voz. Luísa baixou os olhos. Tentei, muitas vezes. Mas eles tinham recursos, conexões. Sempre que eu me aproximava, surgiam ameaças. Perder meu emprego, ser processada. Cheguei até a mudar de cidade por um tempo, mas este lugar, esta escola, era tudo que eu tinha. E eu sabia que um dia, se o destino permitisse, você me encontraria aqui. Marina absorvia cada palavra, cada emoção. Sua mente fervilhava, com perguntas, mas uma se sobressaía. E meu pai biológico, quem é ele? Luísa tensionou visivelmente. Marina, essa é uma pergunta complicada. Revelar isso pode trazer consequências que... Por favor, Marina interrompeu, sua voz firme. Passei minha vida inteira sendo manipulada, usada. Preciso saber a verdade, toda ela. Com um suspiro profundo, Luísa assentiu. Seu pai é Antônio Mendes, dono do maior grupo empresarial da região. O choque atingiu Marina como um raio. Antônio Mendes era praticamente uma lenda na cidade. Filantropo, empresário de sucesso, figura política respeitada. E agora seu pai biológico. Ele sabe sobre mim? Sim, Luísa respondeu suavemente. Ele sempre soube. E mesmo à distância, sempre tentou garantir que você tivesse oportunidades. Aquela bolsa de estudos que você ganhou na faculdade não foi coincidência. Marina sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. Toda a sua vida, suas conquistas, agora pareciam tingidas por essa nova revelação. Mas algo mais. A incomodava. Se ele queria garantir meu bem-estar, por que permitiu que Teresa e a família dela me explorassem por tanto tempo? Luísa balançou a cabeça tristemente. Acho que ele realmente acreditava estar fazendo o melhor. E talvez não soubesse de tudo. Antônio sempre foi um homem complexo, dividido entre sua imagem pública e seus segredos. Marina se levantou caminhando até a janela. Observou o pátio da escola, agora vazio, sentindo o peso de suas descobertas. Sua vida era uma teia de mentiras, manipulações e segredos. Mas agora, finalmente, tinha as peças para montar o quebra-cabeça. Virando-se para Luísa, seus olhos brilhavam com uma nova determinação. Obrigada por me contar tudo isso. Sei que não deve ter sido fácil. Luísa se levantou, aproximando-se, cautelosamente. O que você pretende fazer agora, Marina? Com um sorriso que misturava tristeza e resolução, Marina respondeu. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou tomar controle da minha própria história. E dessa vez, todos vão ouvir a verdade. Enquanto se despedia de Luísa, prometendo manter contato, Marina sabia que estava prestes a iniciar a batalha mais importante de sua vida. Uma batalha pela verdade, pela justiça e, acima de tudo, por sua própria identidade. O escritório, de advocacia Mendes em Associados, ocupava todo o 10º andar de um imponente edifício no centro financeiro da cidade. Marina ajustou seu blazer enquanto o elevador subia, cada andar aumentando sua determinação. Ao seu lado, doutora Camila Rocha, a advogada que ela contratara, revisava alguns documentos em sua pasta. Lembre-se, disse Camila,
Mantenha-se calma, não importa o que eles digam. Temos todas as provas do nosso lado. Marina assentiu, respirando fundo quando as portas do elevador se abriram. A recepcionista, uma jovem de aparência eficiente, já olhou para elas com curiosidade. Boa tarde. Temos uma reunião marcada com o Dr. Roberto Mendes. Poucos minutos depois, foram conduzidas a uma ampla sala de reuniões. Do outro lado da mesa de mogno, Marina viu rostos familiares. Dona Teresa, Carlos, Sandra e, é claro, o Dr. Roberto Mendes, o advogado da família. Mas havia também um rosto que ela não esperava ver. Antônio Mendes, seu pai biológico, sentado no canto da sala com uma expressão insondável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi Dona Teresa quem o quebrou primeiro. Marina, que bom que você veio. Espero que possamos resolver isso como uma família. Doutora Camila interveio. Antes que Marina pudesse responder, Senhora Teresa, estamos aqui para discutir questões legais, não laços familiares. Dr. Roberto pigarreou, ajustando seus óculos. Bem, vamos ao ponto então. Marina, sua família está profundamente magoada com suas ações recentes. O corte abrupto de apoio financeiro... Apoio financeiro? Marina interrompeu, sua voz surpreendentemente calma. É assim que chamamos exploração agora? Sandra se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Como você ousa? Depois de tudo que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim, Sandra? Marina retrucou, mantendo-se sentada. Me usaram como um caixa eletrônico por anos? Me manipularam emocionalmente? Ou talvez esteja se referindo às risadas pelas minhas costas? Carlos, que até então permanecera calado, tentou uma abordagem mais suave. Mana, sei que cometemos erros, mas somos família. Família perdoa. Marina olhou diretamente para Antônio Mendes, que permanecia em silêncio. Família? Acho que temos definições muito diferentes dessa palavra. Dr. Roberto, percebendo que a situação estava fugindo ao controle, tentou retomar as rédeas. Vamos nos ater aos fatos legais. Marina tem obrigações morais e potencialmente legais com sua família adotiva. Doutora Camila sorriu, abrindo sua pasta. Interessante que mencione isso, Dr. Roberto. Tenho aqui documentos que provam que a adoção de Marina foi, no mínimo, irregular, sem mencionar as evidências de anos de abuso financeiro e emocional. O rosto de Dona Teresa empalideceu. Do que ela está falando, Roberto? Mas antes que o advogado pudesse responder, Antônio Mendes finalmente se manifestou, sua voz grave preenchendo a sala. Chega, isso já foi longe demais. Todos os olhares se voltaram para ele. Marina sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que ouvia a voz de seu pai biológico. Antônio, o que está fazendo? Dr. Roberto perguntou, visivelmente nervoso. Ignorando o advogado, Antônio se levantou e caminhou até ficar de frente para Marina. Eu sou seu pai biológico e está na hora de consertar os erros do passado. A revelação caiu como uma bomba. Na sala, Sandra e Carlos olhavam incrédulos enquanto Dona Teresa parecia prestes a desmaiar. Há 35 anos, tomei decisões das quais me arrependo profundamente. Achei que estava protegendo você, Marina, dando-lhe uma vida melhor. Mas vejo, agora que só causei mais dor. Marina lutava para manter a compostura. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Antônio suspirou pesadamente. Porque finalmente percebi que nenhuma reputação, nenhum império empresarial vale mais do que a verdade e o amor de uma filha. Virando-se para Dona Teresa e os outros, continuou. O acordo que fizemos anos atrás está terminado. Qualquer suporte financeiro que vocês recebiam acaba hoje. Marina é minha filha e é hora de ela conhecer sua verdadeira herança. Dr. Roberto tentou intervir. Antônio, pense bem. As implicações legais não podem ser resolvidas, doutora Camila completou. Temos provas suficientes para reabrir o caso da adoção, se necessário. Marina observava a cena se desenrolar, sentindo uma mistura de emoções. Alívio por finalmente ter a verdade exposta, raiva pelos anos perdidos e uma estranha sensação de vazio, agora que o conflito que definira sua vida por tanto tempo chegava ao fim. Dona Teresa, recuperando-se do choque inicial,
tentou um último apelo. Marina, minha filha. Eu não sou sua filha, Marina respondeu, sua voz firme, mas não cruel. Nunca fui, não de verdade, e agora finalmente posso seguir meu próprio caminho. Levantando-se, Marina olhou para cada rosto na sala, para Sandra e Carlos, que agora pareciam pequenos e assustados, para Dona Teresa, cuja máscara de mãe amorosa finalmente caíra por completo, para Dr. Roberto, que parecia estar recalculando rapidamente sua estratégia, e finalmente para Antônio, o pai que nunca conhecera, mas que agora oferecia uma chance de recomeço. Esta reunião acabou, declarou Marina. Doutora Camila cuidará de todos os detalhes legais daqui para frente. Quanto a vocês, ela se dirigiu à sua antiga família. Espero sinceramente que encontrem um modo de viver sem explorar os outros. Enquanto caminhava para a saída, Marina sentiu uma mão em seu ombro. Era Antônio. Eu sei que tenho muito a explicar, muito a compensar, ele disse suavemente. Se você estiver disposta, gostaria de ter a chance de conhecê-la de verdade. Marina hesitou por um momento, anos de mágoa e desconfiança pesando em seu coração. Mas algo na sinceridade dos olhos de Antônio, olhos tão parecidos com os seus, a fez assentir levemente. Um passo de cada vez, ela respondeu. Saindo do escritório, Marina sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. O futuro era incerto, cheio de novas possibilidades e desafios. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente livre para escolher seu próprio caminho. As semanas que se seguiram ao confronto no escritório de advocacia foram um turbilhão para Marina. Cada dia trazia uma nova revelação, um novo desafio, uma nova emoção para processar. Era como se ela estivesse aprendendo a viver novamente, desta vez com os olhos verdadeiramente abertos. Numa ensolarada tarde de sábado, Marina se encontrou sentada em um elegante café no centro da cidade, aguardando ansiosamente. Não era um encontro comum. Era seu primeiro encontro a sós com Antônio Mendes, seu pai biológico. Antônio chegou pontualmente, vestindo um terno bem cortado que contrastava com sua expressão nervosa. Ao se sentar, houve um momento de silêncio, desconfortável entre eles. Obrigado por aceitar me encontrar, Marina. Antônio começou, sua voz traindo uma mistura de alívio e apreensão. Marina assentiu, tomando um gole de seu café para ganhar tempo. Achei que era hora de ouvirmos um ao outro, de verdade desta vez. Antônio suspirou profundamente. Por onde começar? Há tanto que quero te contar, tanto para explicar. Que tal pelo começo? Marina sugeriu, surpreendendo-se com a calma em sua própria voz. Como você conheceu minha mãe, Luísa? Os olhos de Antônio se suavizaram ao ouvir o nome. Luísa. Ela era... uma mulher extraordinária. Nos conhecemos em um evento beneficente para a escola onde ela trabalhava. Eu estava lá representando minha empresa fazendo uma doação. Ela era tão apaixonada pela educação, tão cheia de vida. Marina ouvia atentamente enquanto Antônio narrava o breve, mas intenso romance que tiveram. Como se apaixonaram rapidamente, mas como a realidade de suas vidas tão diferentes, ele, um empresário casado e influente, ela, uma jovem professora idealista, tornou tudo complicado. Quando Luísa me contou sobre a gravidez, entrei em pânico. Antônio admitiu a vergonha evidente em sua voz. Não pela criança em si, mas pelo escândalo, pelo que isso significaria para minha família, meus negócios. Fui covarde, Marina. Deixei que meu medo e minha ambição ditassem minhas ações. Marina sentiu uma pontada de raiva, mas se esforçou para manter a calma. E foi então que você decidiu me dar para a adoção? Antônio balançou a cabeça tristemente. Não foi bem assim. Inicialmente pensei em assumir tudo, divorciar-me, começar uma nova vida com Luísa e você. Mas minha família, eles intervieram. Ameaçaram Luísa. Disseram que destruiriam sua carreira, sua vida. Convenceram-me de que a adoção seria a melhor opção para todos. Melhor para quem exatamente? Marina não pôde conter o tom amargo em sua voz. Eu sei, Antônio respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Foi egoísta e covarde.
Achei que estava te protegendo, dando a você uma vida confortável longe de todo o drama, mas agora vejo que só estava me protegendo. O silêncio caiu entre eles novamente, pesado com décadas de segredos e arrependimentos. E depois? Marina finalmente perguntou. Todos esses anos, Antônio respirou fundo. Eu te observava de longe, garantia que tivesse oportunidades como aquela bolsa de estudos, mas nunca tive coragem de me aproximar, de enfrentar a verdade. Até que vi as notícias sobre o conflito com sua família adotiva. Percebi que não podia mais me esconder. Marina absorvia cada palavra, cada revelação. Era estranho ouvir sua própria história contada por essa perspectiva tão diferente. Marina, Antônio continuou, sua voz embargada de emoção. Sei que não tenho o direito de pedir seu perdão ou de esperar que me aceite como pai. Mas quero que saiba que estou aqui agora, para o que você precisar para responder qualquer pergunta, para tentar compensar todos esses anos perdidos. Marina olhou nos olhos de Antônio, vendo neles uma mistura de arrependimento, esperança e um amor hesitante. Era desconcertante ver seus próprios traços refletidos naquele rosto. Eu não sei se posso te chamar de pai, ela disse finalmente. Não sei se algum dia conseguirei, mas estou disposta a tentar te conhecer, a entender melhor essa parte da minha história. O alívio no rosto de Antônio era palpável. É mais do que mereço e sou grato por isso. Enquanto continuavam conversando, Marina sentiu algo mudar dentro de si. Não era perdão, não ainda, mas era um começo, uma abertura, para possibilidades que ela nunca imaginara. Ao deixarem o café, horas depois, Marina se viu refletindo sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. A família que acreditava ter não existia mais, mas em seu lugar, novas conexões estavam se formando. Com Luísa, sua mãe biológica, com Antônio, o pai que estava tentando corrigir os erros do passado, e mais importante, com ela mesma, a Marina que estava emergindo de todas essas revelações e conflitos. O futuro ainda era incerto, cheio de perguntas, sem respostas e emoções por processar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Marina sentia que estava no caminho certo. Um caminho para descobrir não apenas suas origens, mas quem ela realmente era e quem poderia se tornar. Enquanto caminhava de volta para casa, Marina sorriu para si mesma. A jornada estava longe de terminar, mas agora ela tinha todas as peças do quebra-cabeça. Era hora de começar a montar sua própria imagem, em seus próprios termos. O outono pintava as ruas da cidade com tons de dourado e vermelho, quando Marina estacionou seu carro em frente à casa de Luísa. 3 meses haviam se passado desde o confronto no escritório de advocacia, e cada dia trazia novas descobertas e ajustes em sua vida. Com um buquê de flores silvestres nas mãos, as favoritas de Luísa, como descobrira recentemente, Marina tocou a campainha. O som de passos apressados precedeu a abertura da porta, revelando o rosto sorridente de sua mãe biológica. Marina, que bom que você veio. Luísa a abraçou calorosamente, um gesto que ainda era novo, mas cada vez mais natural para ambas. Entrando, na acolhedora sala de estar, Marina notou as mudanças sutis desde sua última visita. Fotos dela, algumas recentes e outras de quando era bebê, que Luísa guardara em segredo por anos, agora adornavam as paredes e prateleiras, misturando-se harmoniosamente com as lembranças de uma vida inteira. Trouxe uma surpresa para o nosso almoço. Marina sorriu, erguendo uma sacola que carregava. Luísa arqueou uma sobrancelha curiosa. Não me diga que você cozinhou? Marina riu, lembrando-se das histórias que compartilhara sobre seus desastres culinários. Não se preocupe, não vou incendiar sua cozinha. Passei na confeitaria e trouxe aquela torta de morango que você adora. As duas mulheres se moveram para a cozinha, caindo em uma rotina confortável de preparar o almoço juntas. Era nesses momentos simples que Marina sentia o vínculo entre elas se fortalecendo, preenchendo aos poucos o vazio de 35 anos de separação. Como estão as coisas com Antônio? Luísa perguntou casualmente enquanto cortava os legumes. Marina pausou por um momento, considerando.
Seus encontros com o pai biológico haviam se tornado mais frequentes, embora ainda carregados de emoções complexas. Estamos progredindo, ela respondeu honestamente. É estranho, sabe? Às vezes me pego procurando semelhanças entre nós, gestos ou maneiras de falar. Outras vezes, sinto como se estivesse conversando com um estranho. Luísa assentiu compreensivamente. É natural. Querida, vocês estão construindo uma relação do zero, com um passado complicado entre vocês. Leva tempo. Ele me convidou para conhecer a empresa, Marina continuou. Disse que quer me mostrar o legado da família, minha herança, como ele chama. E como você se sente sobre isso? Marina suspirou, mexendo distraidamente o molho no fogão. Confusa, principalmente. Por um lado, é fascinante ver esse mundo que, teoricamente, sempre foi parte da minha história. Por outro, não consigo evitar pensar em como minha vida poderia ter sido diferente se ele tivesse feito escolhas diferentes no passado. Luísa se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Marina. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está em suas mãos. Você não precisa aceitar nada que não queira, nem rejeitar oportunidades por medo ou ressentimento. A escolha é sua. Marina sorriu agradecida. Era nesses momentos que ela mais apreciava a sabedoria e o amor incondicional de Luísa. Enquanto terminavam de preparar o almoço, a conversa fluiu para tópicos mais leves. Marina contou sobre seu novo projeto no trabalho, onde estava liderando uma iniciativa de responsabilidade social. Luísa compartilhou histórias engraçadas de seus alunos, seu entusiasmo pela educação tão evidente quanto sempre. Sentadas à mesa, saboreando a refeição que prepararam juntas, Marina se viu refletindo sobre o quanto sua vida havia mudado. A dor e a raiva que antes a consumiam haviam dado lugar a uma paz cautelosa e a um senso de propósito renovado. Sabe, Marina começou, after um momento de silêncio confortável. Estive pensando em fazer algum trabalho voluntário, talvez na área de educação. Os olhos de Luísa brilharam. Isso seria maravilhoso. Tenho certeza que você teria muito a oferecer. Na verdade, Marina continuou, um pouco hesitante, eu estava me perguntando se você gostaria de fazer algo juntas. Talvez um projeto na sua escola? A emoção no rosto de Luísa era palpável. Oh, Marina, eu adoraria. Há tantas crianças que poderiam se beneficiar de um programa de mentoria ou copiar. Continue aulas de reforço. Seria incrível trabalharmos juntas nisso. O entusiasmo de Luísa era contagiante, e Marina sentiu uma onda de afeto e gratidão. Era como se estivessem recuperando não apenas o tempo perdido, mas também criando novas memórias, novos laços. Então está combinado. Marina sorriu. Vamos começar a planejar isso na próxima semana? Luísa assentiu animadamente, já começando a listar ideias e possibilidades. Marina a ouvia, maravilhada com a paixão e dedicação de sua mãe biológica. Era fácil ver por que Antônio havia se apaixonado por ela tantos anos atrás. Quando a sobremesa foi servida, a torta de morango que Marina trouxera, a conversa mudou para um tópico mais delicado. Marina, Luísa começou hesitante. Você tem tido algum contato com sua família adotiva? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela pousou o garfo pensativa. Na verdade, não. Desde o confronto no escritório, cortei completamente o contato. Bloqueei seus números, suas redes sociais. É como se eles tivessem deixado de existir. Luísa a observava com um misto de preocupação e compreensão. E como você se sente em relação a isso? Marina respirou fundo, buscando as palavras certas. É complicado. Por um lado, sinto um alívio imenso. Não ter que lidar com as manipulações, as exigências constantes, é libertador. Mas por outro, Luísa encorajou gentilmente. Por outro, às vezes me pego pensando neles. Não com saudade exatamente, mas eles foram minha família por 35 anos, por mais disfuncional que fosse. Há momentos em que me pergunto como estão, se mudaram, se aprenderam alguma coisa com tudo isso. Luísa estendeu a mão, segurando a de Marina carinhosamente. É natural se sentir assim, querida.
Eles fizeram parte da sua vida por muito tempo. Não há problema em reconhecer isso, ou até mesmo em sentir algum tipo de preocupação por eles. Marina assentiu, grata pela compreensão. Às vezes me sinto culpada por não sentir mais culpa, se isso faz sentido. Como se eu devesse estar mais abalada com o rompimento. Marina, Luísa falou suavemente, você passou anos sendo manipulada e explorada por eles. O fato de você ter conseguido se libertar e ainda assim manter sua compaixão e humanidade é admirável. Não se cobre por não sentir o que acha que deveria sentir. As palavras de Luísa eram como um bálsamo, aliviando uma tensão que Marina nem percebera que carregava. Obrigada, mãe, ela disse, a palavra mãe escapando naturalmente de seus lábios pela primeira vez. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas ao ouvir o termo. Por um momento, ficaram em silêncio, absorvendo a emoção do momento. Sabe, Marina continuou após um tempo, acho que o mais difícil tem sido redefinir o que família significa para mim. Por tanto tempo, achei que sabia o que era uma família, mesmo que a minha fosse complicada. Agora, estou aprendendo tudo de novo. Luísa sorriu compreensivamente. Família não é apenas sangue ou papéis de adoção, Marina. É quem está ao seu lado nos momentos bons e ruins, quem te apoia sem te explorar, quem te ama incondicionalmente. Marina refletiu sobre essas palavras, pensando em Luísa, em Antônio tentando se redimir, nos amigos que a apoiaram durante toda a crise. Acho que estou começando a entender isso, ela sorriu. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Marina se preparou para ir embora. Na porta, ela abraçou Luísa longamente. Obrigada por hoje, Marina disse. Por tudo, na verdade. Sempre, minha filha, Luísa respondeu, a emoção clara em sua voz. Dirigindo de volta para casa, Marina se sentiu preenchida por uma sensação de paz e propósito. O caminho à sua frente ainda era longo e, por vezes, incerto. Havia muito a ser descoberto, muito a ser curado. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente em casa, não em um lugar físico, mas dentro de si mesma e nos laços que estava reconstruindo. O futuro, antes tão sombrio e confuso, agora brilhava com possibilidades, e Marina estava pronta para abraçá-las, uma página de cada vez em sua nova história. O som de saltos ecoava pelo corredor de mármore do imponente edifício da Mendes Enterprises. Marina, vestida em um elegante terno azul marinho, caminhava, com uma mistura de curiosidade e apreensão. Era seu primeiro dia oficial, conhecendo a empresa de seu pai biológico, Antônio Mendes. Ao chegar à recepção do andar executivo, foi recebida por uma secretária de meia-idade com um sorriso caloroso. Senhorita Marina, o Sr. Mendes a está aguardando, por favor, me acompanhe. Enquanto seguia a secretária, Marina não pôde deixar de notar os olhares curiosos dos funcionários. Claramente, sua presença ali não era um segredo. Boatos sobre a filha perdida de Antônio Mendes haviam se espalhado como fogo em palha seca nas últimas semanas. Antônio a esperava em seu escritório, uma sala espaçosa com vista panorâmica da cidade. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso nervoso. Marina, que bom que você veio, como se sente? Um pouco overwhelmed, para ser honesta, Marina respondeu, aceitando a mão estendida de Antônio. Era muito para absorver. Antônio assentiu compreensivamente. Eu imagino. Vamos com calma, ok? Quero te mostrar um pouco da história da empresa se estiver tudo bem para você. Nas horas seguintes, Marina foi guiada por diferentes setores da Mendes Enterprises. Antônio falava com evidente orgulho sobre como a empresa havia crescido de uma pequena loja de materiais de construção, fundada por seu avô, para o conglomerado que era hoje. Em um momento, pararam diante de uma parede coberta de fotos antigas. Esse aqui, Antônio apontou para um homem de aparência severa. Era meu pai, seu avô. Foi ele quem realmente expandiu os negócios. Marina estudou a foto buscando semelhanças. O homem tinha os mesmos olhos penetrantes de Antônio, os mesmos que ela via no espelho todos os dias. Ele parece intenso, comentou. Antônio riu sem humor.
Essa é uma boa descrição. Ele era um homem difícil, Marina. Exigente, às vezes cruel. Crescer como filho dele não foi fácil. Algo na voz de Antônio fez Marina olhar para ele com mais atenção. Foi por causa dele que você decidiu me dar para a adoção? O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônio parecia estar lutando com suas palavras. Ele foi uma grande influência nessa decisão, sim. Quando soube da gravidez de Luísa, ameaçou me deserdar, destruir a carreira dela. Disse que um escândalo assim arruinaria tudo que nossa família construiu. Marina sentiu uma mistura de emoções, raiva, tristeza, uma pitada de compreensão relutante. E você cedeu às ameaças dele? Sim, Antônio admitiu, a vergonha evidente em sua voz. Não estou orgulhoso disso, Marina. Fui covarde. Coloquei a empresa, minha posição, acima de tudo, acima de você e de Luísa. Continuaram caminhando em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, chegaram a uma sala de reuniões com vista para um parque próximo. Marina, Antônio começou, sua voz séria. Sei que nada do que eu disser pode mudar o passado, mas quero que saiba que estou comprometido em fazer as coisas direito a partir de agora. Esta empresa, tudo isso, é tanto sua herança quanto minha. Marina o encarou surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer que se você estiver interessada, há um lugar para você aqui. Não como uma funcionária qualquer, mas como minha sucessora. A proposta pegou Marina completamente desprevenida. Antônio, eu não sei o que dizer. Isso é muita responsabilidade. Eu nem conheço o negócio direito. Antônio ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não estou pedindo uma resposta agora. Na verdade, prefiro que você não responda imediatamente. Quero que pense bem, que conheça mais sobre a empresa. Se decidir que quer fazer parte disso, começaremos devagar. Você aprenderá cada aspecto do negócio. Marina assentiu lentamente, sua mente um turbilhão de pensamentos. E se eu decidir que não quero? Então respeitarei sua decisão. Antônio respondeu sem hesitação. Isso não mudará nada entre nós. Continuarei aqui tentando construir um relacionamento com você, independente de negócios. O resto da tarde passou em um borrão de apresentações, tours e conversas. Quando finalmente deixou o prédio, já era noite. Marina caminhou até seu carro, sua cabeça cheia de novas informações e possibilidades. Dirigindo para casa, ela não pôde deixar de pensar em como sua vida havia se transformado nos últimos meses. De uma rotina sufocante de exploração familiar para isso. Um pai bilionário oferecendo-lhe um império empresarial. Ao chegar em seu apartamento, Marina se jogou no sofá, exausta física e emocionalmente. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Luísa. Como foi hoje, querida? Espero que tenha sido uma experiência positiva. Lembre-se, você não deve nada a ninguém. Suas escolhas são suas. Marina sorriu, sentindo uma onda de gratidão por sua mãe biológica. Decidiu ligar para ela, precisando ouvir sua voz reconfortante. Enquanto conversavam, Marina percebeu que estava no meio de uma encruzilhada. O passado, com todas as suas dores e segredos, ainda ecoava. Mas o futuro se abria diante dela, cheio de possibilidades inexploradas. Qual caminho ela escolheria? Abraçar o legado empresarial de Antônio, seguir sua própria jornada, independente da Mendes Enterprises, ou encontrar um meio termo entre esses dois mundos? Ao se despedir de Luísa e se preparar para dormir, Marina sabia que tinha muito a considerar, mas pela primeira vez em sua vida sentia que realmente tinha uma escolha. E isso, por si só, já era uma vitória. O parque da cidade estava particularmente bonito naquela manhã de domingo. Marina caminhava lentamente pelos caminhos arborizados, o som de crianças brincando e pássaros cantando preenchendo o ar. Ela havia marcado de encontrar Luísa ali, sentindo que precisava do ar livre e da natureza para a conversa que teriam. Avistou sua mãe biológica sentada em um banco próximo ao lago, alimentando os patos.
O sorriso que se abriu no rosto de Luísa ao vê-la aqueceu o coração de Marina. Bom dia, querida. Luísa a cumprimentou com um abraço caloroso. Que ideia maravilhosa ter nosso café da manhã aqui. Marina sorriu, estendendo um copo de café para Luísa e sentando-se ao seu lado. Por alguns minutos ficaram em um silêncio confortável, apreciando a vista e a companhia uma da outra. Então, Luísa finalmente quebrou o silêncio. Você parecia ter muito em mente quando me ligou ontem à noite. Quer conversar sobre isso? Marina respirou fundo, organizando seus pensamentos. É sobre a proposta de Antônio, sobre trabalhar na empresa, ser sua sucessora. Luísa assentiu, encorajando-a a continuar. Por um lado, Marina continuou. É uma oportunidade incrível. A chance de fazer parte de algo grande, de talvez usar essa posição para fazer a diferença. Mas por outro, Luísa incentivou gentilmente. Por outro, tenho medo de estar sendo manipulada de novo, de estar trocando uma família tóxica por, não sei, um novo tipo de prisão dourada. Marina soltou um suspiro frustrado. E há também a questão da minha carreira atual. Construí tanto por conta própria, será que devo abandonar tudo isso? Luísa ficou em silêncio por um momento, ponderando. Marina, o que você realmente quer? Não o que você acha que deve querer, ou o que outros esperam de você, mas o que faz seu coração bater mais forte. A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela percebeu que, em meio a todas as considerações práticas e emocionais, não havia realmente se perguntado isso. Ela começou hesitante. Eu quero fazer a diferença. Sempre quis. Na minha posição atual, consigo impactar algumas vidas, mas sempre senti que poderia fazer mais. E essa oportunidade na Mendes Enterprises, o potencial é enorme. Luísa sorriu carinhosamente. Parece que você já tem sua resposta, então. Mas e se for só Antônio tentando se redimir? E se eu não for capaz? As inseguranças de Marina vieram à tona. Querida, Luísa segurou as mãos de Marina entre as suas. Você é mais capaz do que imagina. E quanto a Antônio, sim, talvez parte disso seja ele tentando se redimir. Mas isso não diminui a oportunidade. O que importa é o que você fará com ela. Marina refletiu sobre as palavras de sua mãe. Acho que tenho medo de me perder nesse novo mundo, de me tornar como eles. Como quem? Antônio? Sua família adotiva? Ambos, eu acho. Pessoas que colocam dinheiro e status acima de tudo. Luísa sorriu sabiamente. Marina, o fato de você ter esse medo já mostra que você é diferente. Você tem um coração bom e uma bússola moral forte. Não deixe que o medo do que você pode se tornar a impeça de se tornar quem você quer ser. As palavras de Luísa ressoaram profundamente em Marina. Ela sentiu algo se desatar dentro de si, como se uma decisão que já estava lá finalmente viesse à tona. Acho que sei o que quero fazer, Marina disse, um novo brilho em seus olhos. Nos dias que se seguiram, Marina mergulhou em uma série de reuniões e conversas. Primeiro com Antônio, delineando suas condições para aceitar a posição na empresa. Ela queria começar devagar, aprendendo cada aspecto do negócio, mas também queria liberdade para implementar suas próprias ideias, especialmente na área de responsabilidade social. Para sua surpresa e alívio, Antônio não apenas concordou, mas pareceu genuinamente empolgado com suas propostas. Você traz uma perspectiva fresca, Marina. É exatamente do que a empresa precisa. Em seguida, Marina se reuniu com sua equipe atual, explicando sua decisão de deixar a posição para embarcar nessa nova jornada. Houve tristeza, mas também muito apoio e encorajamento. Finalmente, numa tarde ensolarada, Marina se encontrou novamente no imponente edifício da Mendes Enterprises. Desta vez, porém, não como uma visitante, mas como a mais nova diretora de responsabilidade social e sustentabilidade da empresa. Enquanto caminhava para sua nova sala, Marina sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Sabia que o caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos e aprendizados,
Mas também sabia que, pela primeira vez em sua vida, estava totalmente no controle de seu destino. Ao entrar em seu escritório, Marina foi surpreendida por um buquê de flores, silvestres em sua mesa, as mesmas que ela costumava levar para Luísa. O cartão dizia simplesmente: para novos começos e grandes realizações. Com amor, Antônio e Luísa. Marina sorriu, tocada pelo gesto. Colocando o buquê em um vaso e sentando-se à sua nova mesa, ela abriu seu laptop pronta para começar. O futuro era incerto, mas cheio de possibilidades, e ela estava ansiosa para explorá-las todas. Os meses voaram como páginas de um livro sendo folheadas pelo vento. Marina mergulhou de cabeça em seu novo papel na Mendes Enterprises, absorvendo conhecimento como uma esponja sedenta. Cada dia trazia novos desafios, novas descobertas, não apenas sobre o mundo dos negócios, mas sobre si mesma. Numa tarde, de sexta-feira, quase um ano após sua entrada na empresa, Marina se encontrava em uma reunião crucial. A sala de conferências estava cheia, executivos de alto escalão misturados com representantes de ONGs e líderes comunitários. No centro de tudo, Marina apresentava seu projeto mais ambicioso até então. Senhoras e senhores, ela começou, sua voz firme e apaixonada ecoando pela sala, o que proponho hoje não é apenas um projeto de responsabilidade social, é uma completa reformulação de como a Mendes Enterprises interage com as comunidades onde operamos. Os olhos de todos estavam fixos nela enquanto explicava o plano. Um programa abrangente de educação e capacitação profissional, combinado com investimentos em infraestrutura e preservação ambiental. Era ousado, caro e potencialmente revolucionário. Ao final da apresentação, o silêncio na sala era palpável. Foi Antônio quem o quebrou primeiro, levantando-se com um sorriso largo. Impressionante, Marina. Verdadeiramente impressionante. O que se seguiu foi uma onda de perguntas, sugestões e, para o alívio e emoção de Marina, aprovação entusiástica. Seu projeto não apenas foi aceito, mas expandido, com outros departamentos se oferecendo para colaborar. Horas depois, quando a reunião finalmente terminou, Marina se viu sozinha na sala de conferências, organizando suas anotações. Antônio entrou silenciosamente, observando-a com uma mistura de orgulho e admiração. Sabe, ele começou fazendo Marina se virar. Quando te ofereci um lugar aqui, eu tinha esperanças, mas você superou todas elas. Marina sorriu, sentindo uma onda de emoção. Obrigada, Antônio. Isso significa muito. Ele se aproximou, sua expressão se tornando mais séria. Marina, há algo que quero te mostrar. Algo que talvez devesse ter mostrado há muito tempo. Intrigada, Marina seguiu Antônio até seu escritório. Lá, ele abriu um cofre escondido atrás de um quadro e retirou uma caixa de madeira antiga. Isso pertenceu ao meu pai, Antônio explicou abrindo a caixa. Dentro havia fotos antigas, documentos e um diário. O diário do vovô? Marina perguntou confusa. Antônio assentiu gravemente. Eu o li pela primeira vez após sua morte e foi revelador. Ele passou o diário para Marina. Leia a entrada marcada. Com mãos trêmulas, Marina abriu o diário na página indicada e começou a ler. Hoje forcei meu filho a cometer o maior erro de sua vida. Antônio veio a mim falando de amor, de um bebê a caminho, de planos para o futuro. Tudo que vi foi ameaça. Ameaça ao império que construí, à reputação da família, ao futuro que planejei. Usei cada truque, cada ameaça, cada manipulação que conhecia para convencê-lo a desistir desse sonho tolo. E ele cedeu. Vi a luz em seus olhos se apagar quando concordou em dar a criança para a adoção. Naquele momento, percebi que havia quebrado algo precioso em meu próprio filho, mas o orgulho me impediu de voltar atrás. Que Deus me perdoe. Marina terminou de ler, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Antônio, igualmente emocionado, continuou. Encontrei isso anos depois de te dar para a adoção. Foi como se todo o meu mundo desabasse. Percebi o erro monumental que havia cometido, não apenas com você e Luísa,
mas comigo mesmo. Por que está me mostrando isso agora? Marina perguntou, sua voz embargada. Porque quero que entenda. Não. Para me desculpar, mas para que veja o ciclo que você está quebrando. Antônio colocou as mãos nos ombros de Marina. Você é a mudança que esta família, esta empresa, precisava há gerações. Você está transformando não apenas os negócios, mas o legado dos Mendes. Marina absorveu as palavras, sentindo o peso de sua jornada, de suas escolhas. Desde a menina explorada pela família adotiva, até a mulher forte e visionária que se tornara. Obrigada por compartilhar isso comigo, ela disse finalmente. Ajuda a entender muita coisa. Naquela noite, ao chegar em casa, Marina ligou para Luísa, compartilhando os eventos do dia. Enquanto falava sobre o projeto, o diário, as palavras de Antônio, ela sentiu uma profunda sensação de realização e propósito. Estou tão orgulhosa de você, minha filha, Luísa disse, sua voz transbordando de amor. Você pegou uma história de dor, a transformou em algo belo e poderoso. Após desligar, Marina caminhou até a janela de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Refletiu sobre sua jornada, as escolhas que fizera, os desafios que superara. Ela não era mais a vítima de sua história, mas a autora. Não estava apenas herdando um legado, estava criando o seu próprio. E naquele momento, Marina soube com certeza que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer. O futuro se abria diante dela, brilhante e cheio de possibilidades, e Marina estava pronta para abraçá-lo com todo o seu coração. 5 anos se passaram desde que Marina assumiu seu papel na Mendes Enterprises. O tempo trouxe mudanças, crescimento e uma série de realizações que ela mal podia acreditar quando olhava para trás. Em uma ensolarada manhã de sábado, Marina se encontrava diante do espelho, ajustando o vestido azul claro que escolhera para a ocasião especial. Hoje era o dia da inauguração do Centro Comunitário Luísa Mendes, o projeto mais ambicioso e pessoal que ela já havia empreendido. O centro, localizado no bairro onde Luísa lecionava há tantos anos, era muito mais do que apenas um edifício. Era um símbolo de transformação, oferecendo educação, treinamento profissional, assistência médica e apoio psicológico para famílias carentes. Chegando ao local, Marina foi recebida por uma multidão animada. Rostos familiares e desconhecidos, todos unidos pela expectativa do que estava por vir. Ela avistou Luísa, radiante em um vestido florido, conversando animadamente com um grupo de seus ex-alunos. Antônio estava próximo, trocando palavras com alguns executivos e políticos locais que vieram prestigiar o evento. Enquanto caminhava em direção ao palco improvisado, Marina não pôde deixar de refletir sobre sua jornada. Lembrou-se da jovem assustada e magoada, que descobriu a verdade sobre suas origens, da raiva que sentiu, da confusão que a consumiu. E agora, aqui estava ela, transformando aquela dor em algo positivo, algo que mudaria vidas. Bom dia a todos, Marina começou, seu discurso, sua voz clara e confiante ecoando pelo espaço. Hoje não estamos apenas inaugurando um edifício, estamos plantando uma semente de esperança e oportunidade nesta comunidade. Enquanto falava sobre os programas que o centro ofereceria, sobre a importância da educação e do apoio comunitário, Marina viu lágrimas nos olhos de Luísa. Sua mãe biológica, que dedicara a vida à educação, agora via seu legado multiplicado de uma forma que jamais imaginara. Este centro leva o nome de uma mulher extraordinária, Marina continuou, sua voz embargada de emoção. Luísa Mendes não é apenas minha mãe biológica. Ela é um exemplo de dedicação, amor e perseverança. Através de seu trabalho como educadora, ela transformou inúmeras vidas e agora, através deste centro, seu impacto continuará a se multiplicar. Após o discurso e o corte simbólico da fita, Marina circulou pelo centro, conversando com as pessoas, ouvindo suas histórias e esperanças. Em um momento quieto, encontrou-se sozinha com Antônio em um dos corredores. Você fez algo incrível.
Aqui, Marina, ele disse, o orgulho evidente em sua voz. Marina sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Não fiz sozinha. Tive muito apoio, inclusive o seu. Antônio balançou a cabeça. O mérito é todo seu. Você pegou os recursos que ofereci e os transformou em algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Por um momento, ficaram em silêncio, o peso de sua história compartilhada pairando entre eles. Sabe, Marina começou hesitante. Por muito tempo, fiquei pensando no que poderia ter sido. Se você tivesse feito escolhas diferentes no passado, como minha vida teria sido? Antônio assentiu, a culpa ainda visível em seus olhos. Mas agora, ela continuou, percebo que não importa. O que importa é o que fazemos com o presente, com as escolhas que temos agora. Você é mais sábia do que eu jamais fui, Antônio respondeu, sua voz embargada. Marina sorriu, estendendo a mão para seu pai. Vamos. Tem algumas pessoas que quero que você conheça. Juntos, eles voltaram para o salão principal, onde Luísa os esperava com um grupo de jovens estudantes ansiosos para conhecer os fundadores do centro. À medida que a tarde avançava, Marina se viu refletindo sobre o incrível círculo que sua vida havia traçado. Da menina explorada e solitária à mulher forte e realizada que se tornara. Dos segredos e mentiras à verdade e ao perdão. Da dor à cura. E, finalmente, à transformação. Olhando ao redor, para as vidas que estavam sendo tocadas, para o futuro que estava ajudando a moldar, Marina sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. Ela havia não apenas encontrado seu lugar no mundo, mas criado um espaço onde outros poderiam crescer e florescer. Enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre o novo centro, Marina soube com certeza. Esta era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo de esperança, de possibilidades infinitas, de vidas transformadas. E ela mal podia esperar para ver o que o futuro reservava. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Marina tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso. Esta história nos lembra que não importa quão difíceis sejam nossas origens, ou quão complicado seja nosso passado, sempre temos o poder de reescrever nosso futuro. Se você se emocionou com a transformação de Marina, sua busca por identidade e seu desejo de fazer a diferença, gostaríamos de convidá-los a continuar essa jornada conosco. Preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes e inspiradoras. Você pode encontrá-la clicando no link à sua esquerda. Sua opinião é valiosa para nós. Se esta história ressoou com você, não hesite em deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas reflexões não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também nos inspiram a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração e alimentam a alma. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes, lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, os desafios do crescimento pessoal e o poder transformador do amor e da compreensão. Juntos, podemos continuar explorando as nuances da experiência humana, inspirando uns aos outros a sermos a melhor versão de nós mesmos. Até a próxima